Olá, Aquário. Espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal Eu Sou do Tarô. Eu sou a Mila, tá? Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal e ao mesmo tempo eu quero pedir desculpa porque fiquei um longo tempo sem colocar vídeo nenhum, mas tive problemas pessoais, mas agora já tá tudo bem. Se Deus quiser, a gente vai prolongar a nossa estadia aqui no canal. Tá bom? Muito obrigada, tá? Ao mesmo tempo eu faço então um convite para quem ainda não está com a gente, que se inscreva, curta, comente, compartilhe, ok? Se alguém precisar de leitura particular, pois o meu contato está na descrição do vídeo, ok? E então vamos lá para Aquário, vamos pegar uma mensagem. Eu vou usar o oráculo das deusas, tá? Vamos ver qual é a mensagem que as deusas têm para as pessoas do signo de Aquário, tá bom? E que seja uma boa viagem para nós. Vamos ver. Aquário, uma mensagem para o signo de Aquário. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos lá para Aquário. Deusa Heracura, é uma deusa celta. Ok. Essa deusa, ela está falando o seguinte. Aquarianos e aquarianas que vão se conectar aqui nesta mensagem, vocês estão, finalmente vocês estão percebendo, entendendo que às vezes um processo na vida, ele demora, precisa de paciência, precisa de, enfim, precisa de muita tolerância da nossa parte. E essa deusa fala sobre isso. Ela fala, olha, é preciso que quando a gente inicia algo que a gente nunca tinha feito antes, é preciso que a gente tenha paciência não só com o processo, mas principalmente com a gente mesmo, tá? Então assim, a partir do momento em que vocês consigam ter a devida paciência e tolerância com vocês dentro de um novo processo de vida, é maravilhoso. E não é para desistir, como ela diz, não é para desistir. Vocês estão no caminho certo, ok? Então essa é a primeira dica. Agora vamos ver a segunda dica. É a deusa egípcia Bast. Ela fala sobre independência. Se alguém está num processo de independência pessoal, não é? Ou seja, do que for, ela está falando que realmente esse é um processo maravilhoso, tá? E que isso vai levar vocês a um outro nível, a uma outra mentalidade, a um outro nível de consciência, a uma outra força própria, tá? Então ela fala sobre isso, fala, olha, ela diz aqui que o processo não é para vocês desistirem. Aí vem a Basti falando, não é? Sobre independência, sobre esse processo é um processo de independência, é um processo de liberdade pessoal. E isso é fantástico, isso é uma fundação de algo diferente na vida de vocês. Isso tem que ser muito bem considerado e tem que ser muito bem vivido, mas principalmente tem que ser muito bem compreendido, porque tudo o que é novo, principalmente algum projeto pessoal, é sempre muito dolorido, tá? Porque vai mexer com todas as estruturas. Quais estruturas? Aquelas que nos fundaram, não é? Portanto, que todo mundo passou pra gente, nossos pais, a sociedade, enfim, tudo mais.
Vai mexer com a nossa estrutura psicológica, porque para você mudar determinadas coisas, você precisa estar psicologicamente bem, tá? Para que depois não venham culpas, ressentimentos, mágoas, enfim. Então, é um processo em que há necessidade de se entender que nós estamos num caminho novo, num caminho livre e num caminho desconhecido também, certo? Mas que não faz desse caminho algo ruim, não, pelo contrário, é um caminho que vai levar a uma maturidade completamente diferente do que era antes. Então, é uma experiência fantástica, digna, tá? E que, segundo ela, leva ao sucesso, sim, pessoal principalmente. Vamos ver a opinião de alguma outra deusa, vamos ver. É isso mesmo. Então é assim, a Isolde, que ela é uma deusa irlandesa. Tudo que você já fez de bom para alguém é o que vai ficar. Então, veja bem, nós temos aqui a deusa Heracura, não é? Portanto, dizendo que você está começando algo novo, algo que você, sabe, foi buscar lá dentro de você, nas forças que você tem. Temos a deusa Bast falando que maravilha, sabe, é um caminho de independência, é um caminho que tem tudo para que você se desenvolva e amadureça. E temos a Isolde dizendo, olha, mas independente disso tudo, sem culpas, sem remorsos, sem mágoas, sem nada, e tudo que você tenha feito até então, de acolhimento, de afeto, de tudo que você fez de bom para alguém ou para muitas pessoas, não importa de onde, se é da família, dos amigos, do trabalho, vocês entendem, não interessa. Levou vocês até esse ponto. E é muito bom, e você não pode achar que foi em vão. Não foi em vão, muito pelo contrário. Tem muito disso no despertar para a liberdade, ok? Então, assim, tá um caminho muito interessante, porque assim, talvez muitos de vocês que estão se identificando com essa mensagem aqui, talvez vocês tenham entrado nesse caminho, tenham buscado esse caminho da independência, da liberdade, buscar por variados motivos, cada um pelo seu motivo próprio, tá? Pelas consequências e sequências da vida de vocês, dos momentos de vida de vocês, da experiência de vocês, tá? Mas acontece que vocês fizeram isso de alguma forma bacana, sabe? Mas assim, esse processo, ele requer paciência e tolerância. Vocês não podem acelerar algo que precisa de novos fundamentos, tá? Porque toda vez que a gente muda radicalmente de uma coisa para outra, veja bem, a coisa antiga já tinha fundação, já tinha fundamentos. Essa coisa nova, ela vai criar novos fundamentos, portanto, baseados em quê? Em novas ideias, em novos desejos, em novos sonhos, em novos objetivos, ok? Então, é um processo que vai levar um certo tempo e, portanto, precisa de que vocês tenham paciência com o processo e com vocês mesmos, e precisa de muita tolerância com as coisas, para que realmente, como diz a deusa Basta, vocês cheguem ao sucesso dessa experiência, ok? E sem declinar, entendam, sem declinar nada daquilo que vocês fizeram de bom até então. Porque teve muita coisa boa até então que vocês fizeram
na vida antiga, na experiência antiga, vamos dizer assim, na experiência antiga, ok? Então isso tem que vir para dentro desse novo processo no sentido do aprendizado, tá? Então, das lições que foram aprendidas, de tudo aquilo que foi recolhido e que está no arquivo memorial de vocês. Entendem? Então, assim, é um processo que está muito interessante. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente agora vai perguntar ao tarô se realmente vocês estão seguindo essa linha de verdade, se vocês estão agindo para que isso aqui tudo, não é? Crie forma, não é? Então, vamos ver. Aquário está dentro dessa linha aqui, de tudo aquilo que eles têm passado. Vamos ver. Vamos ver se o que o tarô tem para nos revelar sobre a atitude de vocês. Vamos ver. Vamos lá. O Papa. O 2 de espadas. Vocês ainda estão meio... E o valete de copas. Olha, como é que vocês estão agindo? Entendam bem, vocês começaram um processo, tá? Mas ainda, olha, o Papa ainda tem a fundação antiga, tá? Ainda tem muitos elementos da fundação antiga, da experiência antiga, entende? E o que acontece? O lance da independência e da liberdade ainda está... vocês ainda estão às cegas. Elas estão falando para vocês terem paciência com o processo, para vocês terem tolerância, para vocês entenderem que as fundações do que estava antes precisam mudar em algum aspecto ou em vários aspectos. Vocês têm que fazer uma nova fundação em cima daquela antiga, porque ela vai ficar como se fosse... Imagina assim, arqueologia, tá? Amanhã vocês vão buscar lá na arqueologia o que estava abaixo daquilo que vocês estão vivendo hoje ou amanhã, entende? Então, é uma imagem assim só para vocês entenderem mais ou menos. Mas vocês ainda estão relutantes, ainda estão perdidos, vamos dizer assim. Mas como é que eu ajo agora? Como é que eu faço agora? Sabem? E aí, o que acontece? Aí volta de novo, não, mas o valete de copas falando, não, mas olha, como a gente fazia antes, era melhor, era mais seguro, sabe? Então, o lance da independência, dessa liberdade independente, vamos dizer, se criar uma autoestima para se viver, não é só, entendam, mas para se viver consigo mesmo, se aprender a viver consigo mesmo. Então vocês, não, mas antes era legal, porque tinha isso, tinha aquilo. Então assim, vocês ainda não estão sabendo se direcionar para essa liberdade que Basti está falando que é tudo de bom para vocês. Entendem? Ainda o peso da forma como vocês viviam antes, da experiência anterior, ou que ainda estão vivendo em partes, né? Porque algumas partes vocês já estão vivendo na independência, mas não são as partes fundamentais. E quais são as partes fundamentais? É aqui dentro do psicológico, dentro do mental. Entender que é isso que eu quero. E realmente vestir essa liberdade lá dentro de vocês. Não por fora. Por fora, provavelmente, muitas pessoas estão vendo vocês livres e soltos, não é? Mas lá dentro ainda vocês não se libertaram. Vocês ainda não vestiram realmente, a ideia ainda não acoplou, ainda está vagando dentro da mente de vocês. Então vocês voltam muitas vezes
a fazer as mesmas coisas que vocês faziam antes, a ter as ideias que vocês tinham antes. Então, há ainda muitos medos, um psicológico não preparado para isso, tá? Vamos perguntar se isso vai mudar ou não. Vamos ver se realmente vocês vão conseguir ter a paciência, a tolerância e o aprendizado que é se tornar alguém dono da sua vida. E aqui diz que sim. Temos o Sol, o Cavaleiro de Ouros e a Imperatriz. Então, assim, olha, vejam bem. Para vocês chegarem nesse novo objetivo, vocês têm que abrir a mente, não só os olhos, mas principalmente a mente. O Sol fala sobre isso. Ok? Ele é o oposto do 2 de espadas. Olha, o 2 de espadas, vocês estão cegos, vocês estão perdidos. O Sol já não, quer dizer, há uma abertura. Ok? O Cavaleiro de Ouros, a mesma coisa, coisas caminhando devagar, tá? O processo da independência é um pouco devagar, mas a gente sabe que é isso mesmo, não pode, dificilmente uma pessoa comum que decide mudar assim, consegue de uma hora para outra, não é? Então é um processo um pouco mais lento, tá? Porque ainda está carregando o peso da experiência anterior, tá com aquela mochila ainda cheia, tá tirando um pouco de cada vez. Hoje eu tiro um troço, tá aqui, tá me cutucando, outra hora, eu tiro, entender, é mais ou menos isso. A imagem assim só para você, entendeu? Mas vai chegar a hora que vocês vão conseguir. A Imperatriz, ela é ela. Ela é amorosa, olha lá, ela não deixa de ser amorosa, entendam bem. Ela tem um amor universal, como qualquer figura feminina tem, mas ela é independente, mas ela é ela, sabe? Ela não abre mão dela, ok? Ela só abriu mão pela filha dela, né? Na história da mitologia, quando o Hades rapta Perséfone, sua filha, aí então ela precisa achá-la e depois abrir mão de um certo tempo da companhia dela para que ela fique com Hades. E outro tempo fica com ela. Mas fora isso, ela não abriu mão para nada. Ela é ela. Ela tem as suas leis, ela tem as suas regras de vida e ela não vai dispensá-las por qualquer motivo. Ok? Então, assim, olha, o caminho tá longo, vocês ainda estão um pouco perdidos, ainda estão um pouco, ai meu Deus, como que eu faço? Tem situações que se fazem mais fáceis dentro da nova experiência, mas tem situações que ainda são complicadas, e principalmente situações familiares, provavelmente, porque normalmente são as mais complicadas, não é? Então, assim, às vezes ainda é complicado que a família aceite tanta liberdade, e nós estamos falando de liberdade do ser, nós não estamos falando de liberdade para ser isto ou para ser aquilo, não. É a liberdade quando você entende quem você é e que você vai comandar a sua vida plenamente. Só vai entrar quem você quiser, só vai sair quando você quiser, entende? Então, é disso que se está tratando aqui. Então, assim, mas aos poucos vocês vão conseguindo lidar com isso. Vocês, aqui apresenta que vocês têm capacidade, tá, de continuarem sendo a mesma pessoa bacana, afetuosa, amiga, tá, auxiliadora, mas sendo vocês mesmas, dentro de regras que vocês mesmas vão, e mesmos, tá? Eu falo mesmos, vocês entendam, por favor. É para todo povo que é desse signo, aquário, homens e mulheres, ok? Então, me perdoem quando eu falo no feminino, às vezes eu falo no masculino só, então mas vocês entendem, não é?
que é para todo mundo. Então, assim, vão conseguir chegar lá. Só não desistam, tá? A deusa Hera Cura, ela pede para que vocês não desistam, porque vocês estão no caminho certo. É uma nova experiência a ser vivida. E que vai trazer maturidade, vai trazer uma série de coisas boas para vocês, tá bom? Então, essa é a mensagem para vocês do signo de Aquário, espero que tenha ajudado, não é? E para quem chegou até o final, agradeço, ok? Não se esqueçam de se inscreverem e tal, tudo aquilo. E, muito obrigada e até a próxima.